Oi, gente! Hoje quero falar um pouquinho com vocês a respeito de suplemento nutricional. Tive vontade de vir falar isso porque peguei esses dias uma paciente em que eu recomendei uma fórmula de reposição de vitaminas e minerais e ela levou no médico dela e o médico falou que ela não precisava tomar esse suplemento, que ela poderia comer alimentos saudáveis, que isso já era suficiente. E isso é comum eu escutar com frequência de alguns pacientes que depois que levam essa suplementação no médico, o médico normalmente tem essa fala, né? Ah, mas isso não precisa, isso é balela, né? Ortomolecular é balela. Então, enfim, quero hoje vir aqui falar um pouquinho, especialmente para os meus pacientes ou para algum outro profissional da saúde, seja médico, seja, enfim, qualquer outro profissional, ou mesmo nutricionista que não tem a visão funcional e ortomolecular e acha que só comer tá tudo bem. Bom, o que eu digo para essas pessoas é o seguinte: nós precisamos sim de suplementação extra de vitaminas e minerais, claro que mediante exames laboratoriais, para que a gente consiga então confirmar essa deficiência. Eu trabalho já há 12 anos com a visão da nutrição funcional, logo depois já fiz a pós-graduação em nutrição ortomolecular, que a gente estuda 2 anos, né, somente o metabolismo das vitaminas e minerais, e o que eu percebo que se fosse somente através dos alimentos, né, se a gente tivesse realmente uma adequação nutricional somente através dos alimentos, eu que como muito bem, muito correto, nunca teria deficiência de micronutrientes. E quando eu faço exames de sangue, eu vejo que eu tenho deficiência também. E isso é muito comum na minha prática clínica. Como eu peço exames de laboratório de vitaminas e minerais para quase todos os pacientes, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas têm carência. E muitas vezes não só por comer errado, que é o que a maioria das pessoas pensa. Ah, tá com deficiência só porque come errado. E muitas vezes não, porque eu como certo e de tempos em tempos faço meu exame e preciso fazer uma reposição de algum nutriente. Por que então que isso acontece? Por vários motivos. Começando pelo solo, nós temos hoje uma reposição de minerais ineficiente no solo, então o alimento ele já vem com um teor nutricional reduzido. Nós temos hoje os agrotóxicos nos alimentos, isso faz com que o alimento também tenha um valor nutricional reduzido, tenha fitoquímicos reduzido e ele cresce aí de uma forma forçada, né? Então, com isso, nós temos um teor nutricional menor nesses alimentos que nós temos hoje, quando comparado com alimentos aí de 30, 40 anos para trás. Nós temos muitas vezes problemas de absorção, seja de uma mastigação ineficiente, seja de um estômago que não está absorvendo corretamente ou de um intestino que não está saudável. Então, todo esse processo digestório também faz com que a gente tenha uma redução na absorção desses nutrientes. Nós temos hoje uma alimentação, muitas pessoas, né, têm uma alimentação que não é rica nutricionalmente falando, né, e aí sim a gente trabalha recomendando um ajuste na alimentação, né, de maneira geral as pessoas comem muito errado mesmo, então o nutricionista ele precisa trabalhar com mudança de hábitos, com o estímulo de uma alimentação mais saudável, isso sempre, né, mas aqui a minha ideia de fazer esse vídeo é realmente falar para pessoas que já têm um hábito saudável e que precisa, e a gente percebe muitas vezes que essa pessoa precisa de suplemento de micronutriente. Outra questão muito importante é a questão também genética, né? Então existem alguns polimorfismos que fazem com que a pessoa tenha uma dificuldade em utilizar esses nutrientes e com isso ela vai ter uma deficiência a nível celular muitas vezes. Então às vezes não basta só ingerir, né? Então a gente tem que pensar, eu costumo dizer assim, nós não somos só o que nós comemos, nós somos o que nós comemos, o que nós digerimos, o que nós absorvemos, o que nós transportamos e o que nós excretamos. Então a gente tem que pensar que não é só comer, tem todo o metabolismo, né, que tem que ser muitas vezes estudado, trabalhado, né, essa questão de deficiência mesmo de absorção de alguns nutrientes, isso pode acontecer, seja por polimorfismo, seja por questão de idade, seja por um problema de digestão, de estômago. Então, o que eu quero dizer, que também não é para que vocês façam uso de suplementos sem
orientação, né? Esses suplementos prontos eu não indico nenhum, né? Esses que a gente encontra aí são de qualidade ruim, pensando, a maioria deles pelo menos, né? Pensando em excipientes, em conservantes, em aditivos, totalmente desnecessário. Então nós queremos proporcionar saúde para as pessoas, né? E não trazer um excesso de aditivos químicos que tem nos suplementos prontos. E eles muitas vezes eles não são balanceados para a pessoa. Então se eu comprar um suplemento de A a Z e você comprar um suplemento de A a Z, a minha necessidade é diferente da sua, né? Então a gente precisa também pensar que a individualidade é o ponto de partida. As minhas fórmulas são baseadas nos meus exames, então eu só passo suplementação de vitaminas e minerais, especialmente mediante exames de sangue, porque aí sim eu consigo acertar mais na fórmula e eu consigo trazer em doses maiores aqueles nutrientes que o paciente precisa. E com isso a gente consegue então um excelente resultado de sintomas, né? Porque as deficiências nutricionais de micronutriente, que é o que as pessoas têm deficiência, causam sintomas como emocional alterado, ansiedade, insônia, dores musculares ou articulares, falta de energia, falta de disposição, cabelo que cai demais, unha fraca, enfim, né? Nós temos que pensar que o nosso corpo ele precisa de nutriente para ele funcionar 100%, para produção hormonal, para uma pele saudável, para que a gente tenha um bom funcionamento, a gente precisa dos micronutrientes, que é onde a gente percebe a maior falta aí no nosso organismo, tá? Então esse é o recado. A questão de suplementos, gosto muito, trabalho e acho que a gente deve, né? Todos deveriam incluir aí esses exames na rotina, né? Eu costumo dizer assim pro meu paciente, né? Do mesmo jeito que você precisa fazer um exame cardiológico uma vez por ano, fazer uma consulta com um clínico geral, fazer os exames de rotina, os exames nutricionais também deveriam ser incluídos nesses exames de rotina, né? Para que a gente verifique essa parte que é tão importante, que vai prevenir tantas doenças, né? E vai fazer com que o nosso metabolismo tenha matéria-prima para ele funcionar bem e com isso a gente minimiza riscos. Até mesmo quem tem problemas aí de genéticos, né, para ser diabético ou hipertenso, a gente minimiza muito trazendo um organismo, esse equilíbrio, né, metabólico, trazendo os nutrientes na dose correta, tá? Não se automediquem, né, não tomem suplementos sem saber o que vocês precisam, procure um profissional que trabalha com suplementação, que trabalha com avaliação de exames, tá? Então esse é o meu recado, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.